os teus filhos que já estão participando, aqueles que têm o desejo de participar, ó Deus. O Senhor, meu Deus amado, nos abençoe, nos guarde, nos dê entendimento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, queridos, mais uma vez estamos dando continuidade, né, ao ensino da palavra de Deus, do capítulo de número 3, da carta de Paulo aos Efésios, né? Eu tenho tentado, amados irmãos, compactar o máximo que eu posso o ensinamento desta carta, desta epístola, desta missiva, mas eu tenho dificuldade de diminuir o conteúdo mais do que eu tenho diminuído. O capítulo 4, 5 e 6, eu vou ver se eu consigo reduzir mais um pouco, mas é porque tem muitos assuntos muito interessantes para nós, né? Mas, para ganharmos tempo, eu vou só ler aqui o texto para nós seguirmos em frente, né, desta maravilha, deste ensinamento, né? Em nome de Jesus, nós vamos estar aqui estudando o capítulo 3, o versículo 14. Vamos lá. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que, nós vamos estudar esse versículo aqui, ó, o 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a altura e o comprimento, a largura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude do Espírito de Deus. Até aqui. Ora, para que sejais cheios de toda a plenitude do Espírito de Deus. Vamos já pararam para imaginar a grandeza, a magnitude, né, desse versículo, amados irmãos, né, a plenitude, né, do poder de Deus, né? Nós estamos estudando esse capítulo e nós vemos na aula passada algumas palavras como a paroikel, a catoikel e catoiquim, né? Aquilo que significa, né? Por exemplo, paroikel é a primeira palavra, quer dizer o quê? Que o Espírito Santo habita em nós, né? Como um estrangeiro que está passando em uma cidade e se hospeda, né? Era usado para um peregrino, né? E a segunda palavra, catoikel, por outro lado, tem o sentido de estabelecer-se em um lugar. É o Espírito Santo fazer morada, residência, refere-se a uma habitação permanente, né? Em contraste com aquela habitação temporária que ele passou, né? Por exemplo, a pessoa está ali no culto, ela sente aquela emoção, aquela presença do Espírito Santo de Deus, mas não permite que ele habite naquela pessoa por diversas razões, né? Aquela pessoa ela
tem, né? E uma outra palavra escolhida foi a katoikin, que é a residência, né? Em contraste com o alojamento. É a habitação do dono em sua própria casa, né? Diferente do viajante, né? Que vai embora no dia seguinte. Mas a palavra que foi escolhida aqui, né, é a palavra katoikel, que diz que ela significa tomar conta de toda a casa, habitar, né? Somos o templo e a morada do Espírito Santo. Isso significa que tem a preocupação, né, de tomar conta da casa, tem a preocupação ou autorização completa de forma a poder fazer uma limpeza em nós, nos pensamentos, né, nos atos, nos gestos, nas ações e nas atitudes, ou seja, jogar fora aquilo que quiser. Isso só vai acontecer se nós dermos, né, autonomia para isso. Nós observamos aqui, querido, que a palavra katoikel tem o sentido de sentir-se bem ou sentir-se em casa. Nós observamos algo interessante. Os irmãos sabem qual é, quem souber, levanta a mãozinha aí e fale, qual é a diferença na Bíblia quando aparece a palavra anjo e o anjo do Senhor? Alguém sabe aí qual é a diferença? Se souber, fale aí. Qual é a diferença de quando aparece a palavra anjo e anjo do Senhor? Alguém sabe? Bora aí, mano. Tá com o dedo no queixo assim, ó. Ninguém sabe? Simone, bora, Simone. Você que é aí a esposa do meu co-pastor. Bora, Francisco. Ô, pastor, não entendi a pergunta. É o seguinte. Qual é a diferença na Bíblia quando aparece a palavra anjo e o anjo do Senhor? A diferença é o prefixo, né? O anjo do Senhor e anjo. Qual é a diferença dessas duas palavras? Porque o anjo do Senhor é Jesus Cristo, não? E o anjo é Gabriel, Isso, né? Miguel. Certo, né? Tá certo? Só que, assim, quando você for falar, você não fala que é Jesus Cristo. Você fala que é uma teofania de Jesus Cristo no Velho Testamento, né? Quando aparece o termo o anjo do Senhor, é uma expressão teofânica, teofania, né? Ou seja, Jesus aparecendo em forma de anjo no Velho Testamento. Entendeu? Entendi. Tá bom, pastor. Obrigada. Então é isso. Por exemplo, quando a gente vai ler lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, juntamente com mais 2 outros anjos, adentraram na casa de Abraão. E ali o anjo do Senhor se serviu, comeu do alimento que Abraão serviu. Eles foram bem recepcionados, se sentiram bem naquele lar. Os 2 anjos que acompanhavam o anjo do Senhor se retiraram para onde? Alguém sabe dizer? A cidade de Sodoma e Gomorra. Para a cidade de Sodoma e Gomorra, muito bem, e foram para a casa de Ló. Qual é a diferença, igual nós estamos vendo aqui, né? É de sentir-se bem, sentir-se à vontade em casa. Observe que o tratamento foi diferente na casa de Abraão
e na casa de Ló. Por quê? Na casa de Abraão, foram bem recepcionados ali por Abraão, de imediato, por todos, né? Já na casa de Ló, eles foram com uma missão de resgatá-lo. Porém, eles não tiveram essa mesma cortesia habitacional. Por quê? Porque os homens das cidades de Sodoma ali queriam ter relações sexuais ali com os anjos, de forma que eles cegaram ali ele, e seus irmãos conhecem a história. Aí a pergunta é, uma coisa é ser habitado pelo Espírito, né? E outra é ser cheio do Espírito Santo de Deus. A pergunta para nós fica, como é que o Espírito Santo de Deus está se sentindo em habitar em nós? Ele apenas tem a nossa morada como uma hospedagem passageira ou como uma residência que ele tenha liberdade de habitar, de morar, de faxinar, de limpar, para que ele possa conduzir-nos pelos caminhos do Senhor, né? Essa é uma pergunta para nós, né? Nós estudamos um pouco disso na aula passada. E aqui, como eu falei, no versículo 17, a oração de Paulo, ela é uma súplica por aprofundamento em quê? No amor fraternal. Versículo 17, parte B, e o versículo 18. Ela é uma súplica pelo amor fraternal, um aprofundamento do amor fraternal, o amor familiar, né? Aí ele diz assim, arraigados e fundamentados em amor. Aí olha que coisa interessante, né? Uma pergunta que nós podemos fazer aqui a esse texto, né? Para que Paulo pede poder do Espírito Santo e plena sabedoria de Cristo em nós. Para que Paulo pede isso ao Senhor? Ele pede o poder do Espírito Santo e plena sabedoria em nós. Ele pede com um propósito muito importante. Qual é? Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos para amar. Para que os crentes sejam fortalecidos para amar. Ele está escrevendo a qual igreja? A igreja que estava em Éfeso. E nós observamos que anos mais tarde, nós observamos que quem escreve a igreja em Éfeso não é mais o apóstolo Paulo, é agora o apóstolo João, dizendo que esta igreja precisava voltar ao primeiro amor, voltar a amar. Paulo já havia percebido que a igreja estava, né, se distanciando do amor fraternal. E com o decorrer dos anos, elas perderam. Era uma igreja que tinha ortodoxia, que tinha doutrina, né? Porém, né, tinha perdido, né, o prazer da comunhão e de amar. Vamos lá. Fala-me Deus, já é 9 horas. Aí nós observamos o seguinte, né? Paulo aqui, ele vai usar duas metáforas, né, para expressar a profundidade do amor, né? E uma vai proceder, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele coloca isso daqui, né? Que uma vai proceder da botânica, né? E a outra da arquitetura, né? Outra da arquitetura, né? Fala aspas aqui para o reverendo. Ambas enfatizam profundidade em contraste com a superficialidade, né? Devemos estar tão firmes, né,
como uma árvore, né? Por quê? Porque a árvore, ela finca as suas raízes, né, no chão, né, para que ela venha se sustentar em pé, né? Então, o nosso amor, né, ele é como, né, uma árvore fincada no chão, né, e tão sólida como é difícil. Observe que tem um texto na palavra de Deus, né, o Senhor falando, que bem-aventurado é aquele que constrói a sua casa, a sua fé, a sua estrutura, né, na rocha e não na areia. Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz essa colocação da botânica, né, e da arquitetura, né? A nossa estrutura, né, deve ser como uma rocha, nosso amor, né, ele deve ser como uma rocha e como é difícil. O amor deve ser o solo em que a vida deve ser plantada, né? O amor deve ser o solo em que a vida deve ser plantada. O amor, né, deve ser o fundamento em que a vida deve ser edificada. Aí vem a conclusão da metáfora da árvore, né? Uma árvore precisa ter raízes profundas no solo se ela quiser encontrar provisão e estabilidade. Provisão, encontrar água, né, nos lençóis freáticos e estabilidade, estar firme para que quando vier as ventanias, os vendavais, né, ela não venha cair, né? E assim também o crente, assim também somos nós, os cristãos. Precisamos estar enraizados no amor de Cristo Jesus, no amor que o Senhor nos ensinou, porque o que mais falta em nós é aprendermos a amar. Eu sempre ensinei que o cristão ele deve estar alicerçado em um tripé, que é aprender a amar, perdoar e pedir perdão. Aí nós vamos perguntar, desses três, qual é o mais difícil? É amar, perdoar ou pedir perdão? O mais difícil desses três é amar. Por quê? Quando eu amo verdadeiramente, eu estou pronto, preparado para perdoar e também liberar, né, o orgulho dentro de mim, tirar ele para poder pedir perdão, né? Podemos observar que o pedir perdão, queridos, ele nos deixa fragilizados por causa do orgulho que há em nós, né? Que há em nós. Pois bem, né? A parte mais importante no edifício é sua fundação. Se ele não cresce com solidez para baixo, um edifício primeiro cresce para baixo. Primeiro é feita a sua fundação. Isso significa que nós jamais chegaremos a termos intimidade com Deus se não nos humilharmos na oração, se não enraizarmos a nossa fé na palavra de Deus, né? Se não enraizarmos a nossa fé na palavra de Deus. Ele não pode crescer com segurança para cima se não tiver raízes profundas, estruturas profundas. Por isso que a parábola do semeador, ela vai falar da semente que caiu entre os espinhos, da semente que caiu, né, nos pedregais, né? Isso significa que elas não tinham profundidade, não tinham estrutura, e por isso elas
não foram capazes de segurar as pessoas que as ouviram, né? Firmemente na presença do Senhor. As tempestades da vida provam se as nossas raízes e a fundação da nossa vida são profundas, né? E aí está a parábola do semeador para os irmãos, né, estudar depois, né? O amor é a principal virtude cristã. Se você quer aprender acerca da virtude do amor no cristão, leia primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3, né? É a base fundamental do amor. Uma igreja cheia de dons espirituais, a igreja em Corinto, né? A igreja, né, mais cheia de poder, mas uma igreja que precisava demonstrar e viver ali o amor de Cristo. O amor é a evidência do nosso discipulado. O amor é a evidência do nosso discipulado. Nós vamos observar isso. O evangelista João, ele escrevendo ali o seu evangelho, no capítulo 13, os versículos 34 e 35, quando ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Quer também vós uns aos outros vos amei. Quem está falando isso é o próprio Jesus, instruindo ali, né, os seus discípulos, né? Aí o 35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Foi o ensinamento de Jesus. E Paulo, mesmo não tendo andado fisicamente com Jesus, ele sabia, né, dessa instrução do Senhor e estava ensinando ali aos irmãos em Éfeso, né? Isso por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha conhecimento que o amor é a condição, ou a única condição, para realizarmos, né, a obra de Deus, né? A obra de Deus com sinceridade, com verdade, né? É só nós observarmos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 21, né? O seu último capítulo, os versículos 15 ao 17, diz assim, né? Quando vai falar da restauração do apóstolo Pedro. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos, né? Louvado seja Deus. Aí diz assim, tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Verso 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu, né? Entristeceu-se por ter dito terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Sim. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, por que Jesus fez essa pergunta, essas três perguntas incisivas aqui para Simão, para Pedro? Pelo fato dele ter negado ao Senhor 3 vezes, o Senhor o restaura. Na terceira vez, Pedro diz: Senhor, tu sabes, tu me conheces, sabes que eu amo, né?
embora eu tenha falhado, porque agi, conjecturando aqui, por emoção, por impulso, eu aprendi que te amo, porém, sem o teu espírito, conjecturando aqui, não tenho como amar-te verdadeiramente. De sorte que o Espírito Santo, após a ascensão de Jesus, se apossou, adentrou, fez morada em Pedro, de sorte que ele enfrentou também prisões, açoites e a morte, por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Vamos lá. O amor, ele é o cumprimento da lei. Está lá em 1 Coríntios 10, capítulo 4. Né? O conhecimento, ele às vezes incha. E é um perigo. Quem não sabe adquirir e administrar o conhecimento, ele vai se inchar, porque ele vai se achar melhor, mais importante do que os outros. Eu sempre tenho ensinado que quanto mais Deus nos dá, mais temos que descermos em humildade, né? Diferente do amor, porque o amor não se incha, o amor, ele edifica, né? Paulo escreve isso aos Coríntios, no capítulo de número 8, né? E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, e o versículo de número 2, que diz assim, ó: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, né? Ou seja, isso, né, é um ensinamento para nós. Eu sempre digo aos irmãos, pregue a palavra de Deus como um servo a intelectuais, se esforçando, dando o seu melhor, com humildade. Nunca pregue como um intelectual a servos, achando que na plateia, né, na nave da igreja, não tem ninguém que sabe mais do que você, né? O conhecimento daqueles que nos ouvem pode ser, muito maior do que o nosso. Por isso, pregue com humildade. Amém? Vamos lá. Dando continuidade aqui, né? Terceiro lugar, sobre a oração do apóstolo Paulo, nos versículos 18 e 19, que é para nós concluirmos aqui, né? Paulo, né, a oração aqui do apóstolo Paulo é uma súplica pela compreensão do amor de Jesus Cristo. Paulo ora, né, suplicando aos irmãos para conhecer, compreender o amor, né, voluntário de Jesus Cristo para nós. Porque ele diz assim: vos sejam possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchido até a plenitude de Deus. Irmão, eu acredito que nenhum de nós conseguirá, eu acredito, esse conhecimento desse amor da plenitude de Deus. Talvez alguns dos mártires, dos apóstolos, né, dos pais da igreja, aqueles que morreram por amor, tivessem chegado perto deste amor. Mas nós, da igreja dos últimos dias, acredito que muito difícil algum venha, né, chegar a conhecer essa plenitude, né? A ideia aqui, querido, central do pedido, provém de duas ideias, né? Compreender, no versículo diz no 18, e conhecer, no versículo de número 19. Compreender e conhecer. Olha como é interessante, Francisco, né? Compreender
e conhecer, né? Às vezes nós conhecemos alguém, mas nós temos dificuldade de compreender, né? Como aquela pessoa vive, age e está passando por diversas situações. Nós a conhecemos e nós queremos, mas por quê? Por quê? É igual menino quando está aprendendo a falar, é por quê, né? E nós fazemos, né, essas perguntas. Então, vamos lá. A primeira sugere compreensão, né, intelectual. Representa apossar-se de alguma coisa, tornando-se sua propriedade, né? Compreender, né? Compreensão intelectual. Representa apossar-se de alguma coisa, tornando-se a sua propriedade. Mas o verbo conhecer aqui refere-se a um conhecimento alcançado pela experiência. Conhecimento alcançado pela experiência. Há uma diferença grande, queridos. Aqui, vamos trazer aqui, um conhecimento que nós adquirimos mediante leitura e mediante experiência, né? É uma diferença. Nós apenas termos o conhecimento, né, de ser cheio do Espírito Santo e nós temos a experiência de ser cheio do Espírito Santo. É duas coisas totalmente diferentes, né? Tem gente que já viu muita gente expulsar, né, demônio, mas nunca teve a oportunidade de expulsar um. Acho que eu vou orar, né, para Deus dar oportunidade para os irmãos, né, expulsar aí uma coisa ruim, né? Ter uma experiência com Deus. Vamos lá. Portanto, a súplica do apóstolo Paulo aqui, ela implica que os crentes, eles tenham um conhecimento objetivo do amor de Cristo e uma profundidade ou uma profunda experiência, né? E, querido, nós só vamos experimentar essa profundidade do amor. Alguém sabe me dizer como? Alguém pode dizer aí como que a gente vai experimentar isso? Alguém pode dizer aí? Fala aí, Francisco. Quando tiver um encontro com Cristo mesmo, Jesus, pastor Boneilton. Um verdadeiro encontro. Mais alguém? Alguém? Queridos, nós só vamos ter o conhecimento objetivo do verdadeiro amor de Cristo com uma profundidade e experiência nele quando passarmos pela experiência da maldade de alguém sobre nós e nós termos que demonstrar o amor perdoando-a. Nós não demonstramos o nosso amor amando quem está próximo de nós. Nós não demonstramos o nosso amor nos alegrando e falando em línguas estranhas, impondo as mãos sobre os enfermos, eles estando curados, impondo as mãos sobre os possessos e eles sendo libertos. Nós demonstramos o nosso amor quando tivermos a capacidade de perdoar quem nos fez mal, quem nos ofendeu, quem nos maltratou, né? Quem quis a nossa derrota e nós irmos até ele e amá-lo verdadeiramente e perdoá-lo. É isso. Só vamos demonstrar a verdadeira plenitude do profundo amor de Cristo nessa experiência nele quando isso acontecer. Amar quem nos ama é simples. Agora, amar quem já fez mal para a gente, quem quer o nosso mal, quem nos causou um mal, aí sim. E não é só dizer, ó, eu te perdoo, mas vai para baixo da égua, né? Que eu vou para outro canto. Não. É você ainda ter a oportunidade de ajudar essa pessoa. Não quer dizer que você necessariamente vai estar próximo dessa pessoa,
né, vá estar indo na casa dela. Não é isso que eu disse. Mas você amá-la, perdoá-la a tal ponto de você vê-la passando por alguma dificuldade e você ter amor suficiente para ainda estender a mão e ajudar e socorrer. Caso você não esteja e eu preparado para tal coisa, não estamos, né, prontos para viver essa profunda experiência do amor de Cristo em nós. Amém? Alguma pergunta? Alguma colocação? Tem uma pergunta, pastor, não fugindo aí do tema do senhor. Pastor Vanildo, tem como o Espírito Santo habitar numa pessoa que não consegue liberar perdão, mas se diz cheia do Espírito Santo guardando mágoa dentro de si? Por que tu não fez essa pergunta para mim enquanto estava só nós dois? Rapaz, Francisco, pense numa pergunta difícil, né? Mas quando nós... Eu não vou dizer, né? A palavra de Deus diz que seguir a paz, Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos, vírgula, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós lemos o texto aqui em João acerca de que precisamos amar como Cristo nos amou. A palavra de Deus diz que a falta de perdão é tão grave que sequer o Senhor recebe a nossa oferta. De sorte que, quando eu sei que alguém está com raiva de mim, eu tenho que pegar a minha oferta, deixar no altar, pedir perdão e oferecer a oferta. Então, diante disso, eu acho muito difícil essa pessoa ter a plenitude do Espírito Santo de Deus sem a capacidade de liberar perdão. Porque a oração do Pai Nosso diz: Pai, perdoa-me assim como eu tenho perdoado. É condição, é condicional. Se eu não tenho capacidade de perdoar quem me ofendeu, também não sou digno do teu perdão. Quando o Senhor conta a parábola que perdoou 100 denários de um e 10 denários do outro, e aquele a quem o Senhor perdoou 100 denários não foi capaz de perdoar 10 denários do seu servo, o que é que o Senhor fez? Lançou ele na prisão, porque o perdão que foi dado a ele era 1000 vezes maior do que aquele a quem lhe devia. Então, se eu não tenho condição de perdoar, estou perdendo a oportunidade da graça de Deus em minha vida e assim ser perdoado por Ele e ter a plenitude do Espírito Santo de Deus em minha vida. Respondeu? Alguém quer questionar? Quer fazer aí uma réplica? Então, vamos lá. Paulo também aqui, ele vai orar para que possamos compreender o amor de Cristo em sua plena dimensão, né? Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, como está aqui no versículo de número 18, né? A referência aqui às dimensões tem o propósito de falar da imensurabilidade desse amor. O amor de Cristo é suficientemente
Lá, eu não vou ler aqui todas essas referências, mas eu vou dar as referências para os irmãos notar. A minha irmã disse que quando eu digo para os irmãos notar, eu falo ligeiro, igual um carro de corrida, né? Não dá tempo nem os irmãos notar a primeira palavra. Então vamos lá. Os irmãos vão notando aí, né? Ó, o amor de Cristo é suficientemente largo. Olha eu tá assim. Aí. Olha lá. O amor de Cristo é suficientemente largo. Estamos falando de, né, largura, altura e profundidade, né? Então, esse largo aí, os irmãos já colocam grande aí, que é para os irmãos saber, né? O amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. O amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. Aí a referência, Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 11. Capítulo 7, versículo 9. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 11. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. E Colossenses, capítulo 3 e versículo de número 11. Aí vamos lá. O amor de Cristo é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. O amor de Cristo é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. Referência: Jeremias 31, 3. Jeremias 31, 3. Apocalipse 13, 8. Evangelho de João 13, 1. Capítulo 13, versículo 1. Vamos lá. O amor de Cristo é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado, desgraçado, miserável que existe. O amor de Cristo é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado, desgraçado, miserável que existe. Aí não pode colocar aí, né? Referência: Isaías 53, versos 6 e 7. Referência: Isaías 53, versos 6 e 7. Para concluirmos, né? Quase concluindo, né? O amor de Cristo é suficientemente alto para nos levar ao céu. O amor de Cristo é suficientemente alto para nos levar ao céu. Referência: Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Né? Aí eu quero aqui abrir aspas. Aqui eu quero abrir aspas para, dentro desse texto, um comentário do Dr. Russell Shedd. Para quem não sabe, o Dr. Russell Shedd morreu alguns anos atrás,
um dos maiores teólogos do século XXI, e ele é um dos comentaristas, né, da Bíblia Shed, né, a Bíblia de Estudo Shed, uma Bíblia extraordinária. Quem quiser comprar uma Bíblia bacana, né? Aspas para o doutor Russell Shedd, né? Ele diz que a largura do amor de Cristo abrange membros de toda tribo, língua, povo e nação. Ele diz que o evangelho é tão largo que não se pode excluir nenhuma entidade, nenhuma comunidade humana. Ele diz que o seu cumprimento aponta para o tempo, começando no Éden. Logo, após a queda do homem até o fim. Ele diz, quando Jesus voltar, né? Nunca houve, nem haverá, até Cristo voltar, um intervalo na operação poderosa e salvadora do Evangelho. Aí ele continua. A terceira dimensão é sua altura, que vem do mais alto céu e desce até o mais baixo inferno. E, finalmente, sua profundidade. Chegará até os piores pecadores, já descritos eficientemente, né? Aí ele cita, né, aqui a carta de Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 3. Não há nenhum pecador ou rebelde que não possa ser incluído em tão grande salvação. Fecha aspas para as palavras do doutor Russell Shedd. Entendeu aí a visão que ele teve, né, da grandeza desse texto que o apóstolo Paulo, né, ele colocou para os irmãos ali em Éfeso, né? Que maravilha, que visão, né, que revelação extraordinária ele deixou aqui para nós, né? E falta aqui 10 minutos, eu quero ver se eu concluo aqui, quarto lugar, o versículo de número 19, né? Que fala que a oração de Paulo é uma súplica pela plenitude de Deus, né? Para que sejais preenchido até a plenitude de Deus, né? Provavelmente, nenhuma oração poderá ser mais sublime que essa, porque ela inclui todas as outras, né? O seu sentido pleno está em nossa compreensão, e é bem provável que ele tivesse vindo a ser a oração que os efésios estimassem como a de mais alto nível espiritual. Nessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, Paulo ele fala-nos que devemos ser cheios da plenitude do Filho. Capítulo 1 de Éfeso, versículo 23. Que precisamos ser cheios da plenitude do Pai. Efésios, capítulo 3, versículo 19. Que precisamos ser cheios da plenitude do Espírito Santo. Aí nós já pulamos para Efésios, capítulo 5 e versículo de número 18. Que nós devemos ser cheios da própria Trindade. Embora Deus seja transcendente e nem os céus dos céus possam contê-lo, né? Por quê? Porque lá em 2 Crônicas 6:18 vai falar-nos, né, acerca disso. Porque ele habita em nós de forma plena, de forma soberana, de forma completa, né? Louvado seja Deus, né? De forma plena. O pedido de Paulo aqui é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Deus está presente aqui em cada célula, em cada membro do corpo, em cada área da vida,
porque tudo é tragado pela presença e pelo domínio de Deus em nós. Por isso nós somos a imagem e semelhança dele, né? Louvado seja Deus. 5 minutos para a conclusão da oração. Aqui nessa conclusão dessa oração, como eu falei, a mais sublime de todas as orações do apóstolo Paulo, né? Ele trata de 2 pontos muito importantes. Primeiro, a capacidade de Deus de responder às nossas orações. Porque no capítulo 3 e o versículo 20, né? Ele diz o seguinte, né? Capítulo 3 e o versículo de número 20, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que, né, em nós opera, né? John Stott, ele diz que a capacidade de Deus de, aspas, né, para John Stott, né? Diz que a capacidade de Deus de responder às orações é declarada pelo apóstolo Paulo de modo dinâmico, numa expressão composta de 7 etapas. Aí aqui eu concluo, acho que vou passar dos 5 minutos, só para concluir aqui. As 7 etapas, né? Aqui dessa dinâmica, né? Dessa expressão da oração do apóstolo Paulo, né? Aqui, quem expressou essas 7 etapas aqui foi John Stott. Eu vou estar falando aquilo que ele teve a revelação, né? John Stott diz que a capacidade de Deus de responder às orações é declarada pelo apóstolo Paulo de modo dinâmico, numa expressão composta de 7 etapas. Vamos lá. Primeiro, Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer, pois ele não está ocioso, inativo, nem morto. Primeiro, Deus é poderoso para fazer, pois ele não está ocioso, inativo, nem morto. Segundo, Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois ele escuta a oração e responde. Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois ele escuta a oração e responde. Terceiro, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois ele lê os nossos pensamentos. Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois ele lê os nossos pensamentos. Quarto, Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, pois ele sabe de tudo e tudo ele pode realizar. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, pois ele sabe de tudo e tudo ele pode realizar. Quinto, Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são muito mais altas que as nossas. Pois suas expectativas são muito mais altas do que as nossas. Sexto, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, pois sua graça não é dada por medidas racionadas,
contadas, né? Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois sua graça não é dada por medidas racionadas, contadas. Sétimo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder que opera em nós, vírgula, pois é o Deus da superabundância, do poder eterno. Fecha aspa para John Stott. Amém? Em segundo lugar, ele vai falar da doutrina, da doxologia, né? Que o Deus responde às orações. A ele seja a glória, né? Na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Porque Deus é o único que tem poder para ressuscitar e fazer com que todo sonho se torne realidade. A igreja é a esfera em que a glória de Deus se manifesta. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado aos vossos corações. Espero que os irmãos tenham, né, tido um entendimento, né, acerca desse texto, né? Procurei me esforçar ao máximo para compactar, né, estudar, para transmitir a conclusão desse capítulo aos amados irmãos. Amém? Eu acho que o irmão Armando pediu aí a palavra, que Deus abençoe a todos, né, que aqui estão participando. Para mim é uma honra poder ter os irmãos aqui conosco, né, participando. Estou vendo aqui que a Mariane está participando, a irmã Silvani, né, que Deus abençoe. Eu me sinto como uma miniatura de um grão de areia no meio de um grande areal diante de vocês. Eu não vi hoje aqui, foi o meu cunhado Dias, mas se não me falha a memória, ele está participando de uma conferência de varões, né? Que ele foi separado ao diaconato com a minha irmã, e aqui diante de todos eu quero parabenizá-los, né? Por essa maravilha, né? Por esse chamado, por esse ministério. Que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. A oportunidade está com os irmãos. Eu terminei dentro do horário, ó, glória. Bora. Quem pediu oportunidade, acho que o Armando, os irmãos não tiveram, gente. Não? Então, amém, queridos. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos estudar, né, o capítulo 4, né, vai falar, né, acerca da harmonia, né, e andarmos na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e até terça-feira, querendo Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar com os teus filhos neste ensinamento da tua palavra e que ela fique guardada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um beijo. Fique com Deus. Paz.